Boa noite mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Jennifer está aqui para fazer a interpretação. Obrigado. É, hoje, eu não sei, tem algum tutor aqui na sala hoje com a gente? Lembro que a tutora lá passada disse que viria outra pessoa nos acompanhar, talvez ela entre. Então vamos lá, pessoal, dar continuidade então à nossa disciplina de fonética e fonologia. Hoje vamos dar continuidade ao que nós vimos anteriormente. Eu fiquei de falar da sílaba hoje, né? Mas eu sempre gosto de retomar algumas coisas para que a gente possa relembrar, né? Porque essa teoria, essa disciplina é bastante densa, é bom sempre a gente retomar algumas questões. Bem, até então nós estamos no âmbito da fonética. A partir da próxima aula, vamos adentrar o âmbito da fonologia, né? Se dermos conta hoje do que eu pretendo falar aqui. A gente sabe que a fonética é o estudo dos sons do ponto de vista físico, né? Como nós produzimos e percebemos os sons, e há uma série de maneiras a gente definir esses sons. E a fonologia é o estudo do funcionamento desses sons. Então, em breve, vamos partir para a fonologia e adentrar os aspectos distintivos de significado. Até então, estamos focando os aspectos físicos, né? A fonética, então, olha para como o som é feito, em seu aspecto físico, e a fonologia para como o som significa aspectos de língua, ok? Na nossa última aula, eu deixei para vocês dois links que tem lá na plataforma Moodle, para vocês fazerem algumas atividades. Volto a dizer, né, essas atividades, elas não são obrigatórias, nenhuma delas que eu coloco aqui são obrigatórias, né? Obrigatórias são aquelas que estão lá no Moodle, para vocês fazerem. Mas é interessante que façam para vocês se apropriarem dos fonemas, por exemplo, né? Aqui, lá no link que eu mostrei para vocês, vocês conseguem puxar os fonemas para cada uma das letras, né? E aí vocês verão, por exemplo, que algumas letras, olha só, como a letra K, a gente tem alguns fonemas possíveis, né? O fonema de K, por exemplo, de casa, que é escrito com C, e o fonema de cebola, que também é escrito com C. Então, essa letra C, e aí a gente começa a ter algumas observações importantes, né? As letras, elas não representam os fonemas, né? Então, nós temos, por exemplo, desculpa, menos letras do que fonemas, como neste exemplo aqui. Uma letra, dois fonemas possíveis. E dependendo dos, da letra, nós temos ainda mais, como é o caso da letra R, em que nós temos cinco fonemas possíveis, para alguns autores até mais. Então, uma única letra tem vários sons possíveis. Olha, a gente fala transporte, esse R da sílaba T-R-A-N-S é muito rápido, né? Ele é um fonema específico. Eu vou fazer ele aqui, ó. A gente chama ele de TEP. Agora, uma palavra como carro, olha como a pronúncia é diferente, né? Carro, tran, ro. Então, é um outro fonema e há outros. Aqui onde eu moro, eu falo porta. Olha só, três sons diferentes, né? Um som de R, que é o R retroflexo, que é um outro fonema. Vou fazer ele aqui do lado. Ele é tipo um R de ponta cabeça, tá? Um fonema de R, que é o som de R de carro, e um fonema de R muito rápido, que é o TEP, esse primeiro que eu desenhei aqui. São três, ainda há outros. Então, uma letra tem vários fonemas. E a atividade que eu deixei disponível lá para vocês só funciona no computador, certo? Vocês arrastam os fonemas para cada uma dessas casinhas aqui. É bom para que a gente se aproprie desses fonemas, porque alguns são muito diferentes, não tem nada a ver com a letra. Olha só, os três exemplos que eu mostrei ali não refletem exatamente a letra, né?
Lá na letra B, ok, reflete a letra. Na letra C, não reflete a letra. Então, a gente tem que perceber essas nuances, porque estamos falando de sons e não de letras. Ok? Às vezes pode ser que tenha similaridade, às vezes não. Olha a letra D, por exemplo, né? O fonema da letra D, uma das possibilidades é exatamente como a letra, mas nós ainda temos a pronúncia de di para palavras como dia. Olha só como a pronúncia de dado é de uma forma o D, a pronúncia de dia é de outra, o som é outro. A letra é a mesma. Então, não é sempre que nós temos mais de um som para a mesma letra, mas é recorrente, por exemplo, o F só tem o som de F mesmo, né? Mas é recorrente dentro desse quadro aqui que se estabelece, lembrando que aqui é só do R, tá? É recorrente dentro desse quadro aqui, mais sons do que letras para algumas possibilidades, ok? Algumas fogem completamente à escrita. E olha só, duas letras, um fonema só. Nós temos isso também. O nhe, por exemplo, o fonema é como se fosse um N com uma perninha bem longa, tá? Depois vocês vejam no gráfico dos slides, por exemplo, que é um N com uma perninha bem curta e curva. Esse é o som de nhe, é um som só, para duas letras. Tá? O som de lhe não tem nada a ver com a letra, né? L e H, o fonema é esse aqui. Então, um som só para duas letras. Um som só para duas letras. A gente chama isso aqui de dígrafo, né? Neste caso aqui. E para os casos também de palavras escritas com dois R's, na hora de transcrever, a gente vai inserir na transcrição, por exemplo, de carro, um fonema só, né? Olha lá, o fonema, o X ali é o fonema de R. Esse R, que não é todo R, né? Carro. Olha lá, né? Duas letras, RR, um som só. Ou, ao contrário, né? Duas letras, um fonema só, ou um som só também. Neste caso, estou considerando apenas o R desta palavra e a minha pronúncia, né? Carro. E essa questão da pronúncia é algo importante também. Lá na atividade, tem uma atividade que é para fazer a transcrição. Se você ouve porta, a transcrição fonética tem que ser de porta. Fale você porta ou não. Tá? Então, se você dá um play lá e aparece porta, você vai transcrever exatamente como você ouve, tá? Porta, porque é o som que você ouviu. Se a pessoa falar porta, porta, é outra transcrição, porque esse R ali que eu transcrevi ali é o de porta, né? Mas pode haver um som glotal. O pessoal lá de Belo Horizonte, eu morei em Belo Horizonte, e eles usam muito o som glotal, que é um outro som de R, olha lá. É como se fosse um H. Aliás, é um H. Ali, né, no fonema. Então, a primeira pronúncia é de porta. Não sei como a intérprete vai fazer essa distinção, mas diga, por exemplo, que são duas articulações distintas, né? Uma usa a língua, que é o R retroflexo, e a outra usa a glote, que é o R glotal. Tá? Então, porta no primeiro, porta no segundo. Retroflexo no primeiro, glotal no segundo. Então, transcrição fonética utiliza os fonemas, por isso que esse quadro fonético aqui tem que estar preenchido, tá? De onde a gente pega isso aqui, professor? Bem, lá naquele quadro do IPA, tem todas as possibilidades de sons, né? E lá na atividade que eu deixei disponível também dá para fazer isso aqui. Outra atividade que eu deixei, eu até fiz algumas aqui, mas enfim, eu gosto de voltar para a gente avançar para além dos fonemas e pensar nos sons. Como que a gente faz a transcrição? Sem de uma palavra.
sempre entre colchetes, né? Nós transcrevemos os sons, considerando tudo o que já vimos, identificamos a sílaba tônica. Na última aula eu disse que toda palavra tem uma sílaba tônica, seja ela acentuada ou não. Em português, toda palavra tem uma sílaba que é mais forte. Qual que é aqui? Pata, porque nós dizemos pata, não dizemos patá, né? Então, pata que é mais forte. E eu disse também que quando há uma letra A em posição pós-tônica, ou seja, depois de uma sílaba tônica, qual que é a sílaba tônica aqui? Pá. A próxima sílaba tem um A final. Ela vem depois da tônica, então ela é pós-tônica. Quando isso acontece, o A da sílaba final é uma sílaba pós-tônica, ele é um pouquinho mais fraco e a transcrição é um A de ponta cabeça. Porque a gente fala pata, pata, pata. Olha a diferença do primeiro A para o segundo A. A diferença é que o primeiro A é mais forte e o último é mais fraco. Ok? Então, nós temos que indicar na transcrição que esse último A é mais fraco. E a gente faz isso daquela maneira ali, colocando A de ponta cabeça, quando é o caso do A. Então, para uma transcrição, a gente tem que considerar tudo que vimos e essas regrinhas que estão ali do lado. Os colchetes, a transcrição conforme a gente fala. Então, veja, eu disse pata, né? Ia marcando as sílabas tônica e, claro, representando os fonemas exatamente como eles devem ser representados. Batatinha. Então, são o fonema de B, ba, tá. Até mostrei na última aula, né? Olha a diferença do primeiro T e do segundo T. A pronúncia é diferente. Na minha pronúncia, eu digo batatinha. Mas é claro que em algumas regiões, as pessoas usarão o mesmo T da sílaba tá para a sílaba TI e pronunciarão batatinha, que é esse T, ó, ti, e usa a língua e os alvéolos, né? Não chega a tocar nos dentes. Ti. É diferente do som de tch, que é mais para trás, né? Então, olha só, eu posso transcrever assim, né? Aí, olha o NH, que eu mostrei lá para vocês, que é como se fosse um N com a perninha bem longa, batatinha. Esse último A, olha só, ele vem depois da sílaba tônica, que é ti. Então, ele precisa ser colocado de ponta cabeça. Então, batatinha. Essa é a transcrição. Ok? Batatinha. Então, olha lá, que o NH virou um som só, porque o NH é um fonema só, assim como o LH. Ok? Poderia ter sido feito com aquele TI ali, dessa maneira aqui, que é o som de t, né? Ok? É uma outra possibilidade. Na minha transcrição ali é batatinha, mas poderia ser batatinha, que é como eu falo, por exemplo. Menino. Bem, se é como a gente fala, menino. Olha só como é diferente da escrita, né? Na pronúncia é mi, mi, nu. Menino, menino. E aqui, percebam que não é uma letra U ali, é o fonema do U postônico. Então, temos o A apostônico, que é o A de ponta cabeça, o U postônico e o I postônico também. Então, na pronúncia, menino, né? Marcamos a sílaba tônica, identificamos ali que é uma transcrição fonética pelos colchetes. A transcrição fonológica, depois nós veremos, é feita entre barras. E apresentamos os fonemas corretamente. E faltou trigo. Trigo. Um G. Opa, mais claro.
Sílaba tônica tri, depois a gente tem o gu. E vejam que o G não é o fonema de G, né? Porque o fonema G é o de gelo. A letra G, ela pode ter som de G mesmo, ou som de G, né? E o fonema de G é aquele ali. Como o U vem, de novo, né? Na sílaba pós-tônica, eu não posso transcrever assim, ó, com a letra, exatamente como a letra U. Em posição pós-tônica, o U é transcrito assim. Em posição pós-tônica, o I é transcrito assim, como um I de máquina. E em posição pós-tônica, o A é transcrito como se fosse um A de ponta-cabeça. Então, transcrição fonética é isso, é considerar como se pronuncia determinada palavra, né? E transcrever a partir dos fonemas, porque qualquer pessoa que conheça os fonemas, seja falante do português ou não, se pega uma transcrição adequada, consegue pronunciar a palavra adequadamente, né? Se é uma pessoa de outra língua e não conhece os fonemas, talvez pode produzir sons que não são produzidos no português. Vou dar um exemplo bem interessante para a nossa língua. O caso, por exemplo, de palavras com R caipira, que é a minha pronúncia para porta. Esse R caipira, ou retroflexo, que a gente chama de retroflexo porque a língua, para produzir o R, ela, ela se encolhe e toca o palato, né? Pronuncia aí para você ver, porta, porta. A língua faz esse movimento aqui, ó, né? Porta, tocando ali o palato. E isso só acontece em português em final de sílaba. Então, nós vamos ouvir porta, morto, perdeu, sempre em final de sílaba. Mas nenhum brasileiro, de lugar nenhum, vai pronunciar esse R em início de sílaba. Se você ouvir alguém pronunciando a palavra rato com rato, você sabe que não é brasileiro, não é? Porque ele descumpriu uma regra fonética da nossa língua, que é só usar esse R ao final de sílabas. Nunca, jamais em início de sílaba. Porque ninguém do Brasil pronuncia rato, red, Ricardo, né? A gente já percebe que não é falante do português, provavelmente falante do inglês, que é onde isso acontece. No português não acontece. Então, identificar os fonemas é importante para a pronúncia adequada e para a gente sanar também algumas dúvidas relacionadas à própria grafia. Tudo isso já vimos, né? Tenho enfatizado isso porque eu sei que é algo que a gente não aprende assim muito rapidamente, né? É bom sempre estar retomando. Sempre eu trago essas transcrições para a gente retomar, né? Na última aula mesmo eu falei de prosódia. E, bem, nós trabalhando os sons das consoantes e das vogais, nós trabalhamos elementos que estão segmentados, né? E ao tratar de prosódia, segmentados quer dizer separados, identificados, fácil ali de compreender cada som, seja ele vocálico ou consonantal. Agora, existem alguns parâmetros que são supra-segmentais, ou seja, né, eles não estão dentro dessa listagem de consoantes e vogais. São parâmetros extras e estão relacionados à prosódia. Tá? A prosódia é um conjunto de elementos que torna a fala mais natural, mais melódica. E quais são esses elementos? O ritmo, o acento e a entoação. Isso mostra que a fala é humana, por exemplo, né? A gente percebe muitas vezes que uma fala é robotizada, de uma inteligência artificial, embora as inteligências artificiais estejam cada vez mais avançadas, mas ainda percebemos nuances ali de uma voz mecânica, porque
ainda que pronunciem sons adequadamente, pecam em questões prosódicas, né? Na acentuação, no ritmo, na entoação. Hoje em dia, essas inteligências artificiais estão excelentes, né? Fazem coisas inacreditáveis para a minha geração, mas mesmo assim ainda não chegaram ao nível, né, da fala humana. Essas questões aqui relacionadas à melodia ainda não foram plenamente, a gente não sabe o dia de amanhã, né, porque cada dia é uma coisa nova, ainda não foram plenamente alcançadas, né. E a fala, ela é muito rítmica, é muito melódica, né. Essa questão da acentuação é uma questão relacionada à etimologia das palavras, enfim. Toda palavra em português tem um acento. A gente está falando de acento prosódico, seja a palavra acentuada ou não, né? Ela sempre tem um acento. Na transcrição fonética, sempre temos que marcar qual é essa sílaba mais forte. Agora, ritmo e entoação são características ali relacionadas ao conjunto, certo? Então, vimos isso na última aula. O ritmo é a velocidade, a cadência, né? A gente percebe que algumas sílabas são mais longas, outras mais curtas. A sílaba acentuada será mais longa. Paraná, Paraná. A gente percebe um alongamento no na, né? Mercúrio, a gente percebe um acento ali na sílaba acentuada, neste caso, né? Elementos. Bem, não tem acento, mas tem o acento prosódico, que é aquela sílaba mais forte. Elementos. Então, essa sílaba é sempre mais longa. É ritmo, né? Está relacionado ao acento, claro, e também ao ritmo, o conjunto dessas forças que se estabelece ali e a velocidade que se estabelece ao pronunciar uma palavra. E a entoação, ela diz respeito à variação de altura de tom. Pode mudar o sentido da frase, isso é muito importante. Pode gerar uma diferença ali gramatical. Então, veja, se eu digo, hoje choveu, né? E hoje choveu, a diferença de uma para outra é uma curva ali que se estabelece, né? Para cima ou para baixo. Hoje choveu, mais alto. Hoje choveu, mais baixo. E diz respeito à entoação e muda o estatuto das frases, uma afirmação e uma interrogação, né? Essa entoação é uma variação de altura do tom que pode mudar o sentido da frase. Isso vimos na aula passada. E aí eu trouxe aqui, para a gente retomar essas questões, algumas atividades. Tenho deixado as atividades nos slides, tá? Para vocês não terem que abrir vários arquivos, é para abrir só o slide. Eu coloquei o seguinte: leia em voz alta. Ele viajou. Varia a entonação para indicar afirmação. Bem, para indicar afirmação, essa é a entonação, né? Ele viajou. Mas para transformar isso ou variar a entoação para indicar uma pergunta, eu preciso deixar o final mais alto, tá? Uma curva ascendente ali, né? Então, na afirmação, a curva desce. Ele viajou. Começa mais alto e vai para baixo, né? E nós temos aí uma simples constatação de fato. Para transformar isso numa entonação que indique pergunta, a gente tem que fazer o movimento contrário, né? No final, especificamente, a gente vai ter que aumentar essa entoação. Ele viajou? Ele viajou? Então a gente aumenta ali essa entoação, logo nós temos uma curva para cima, né? E a exclamação? Bem, na fala, né, nós temos um pico também ali ao final dessa, dessa construção, né? Ele viajou. Ele viajou. Então também uma ênfase maior ao final. Ele viajou, né? Então, isso aqui mostra que a entoação
ela modifica ali o estatuto das frases. Na escrita, a gente percebe isso pela marca gráfica, mas na oralidade, isso só é percebido por meio dessas curvas para cima, para baixo, né, indicando ali essas mudanças, tá? A diferença está na curva entoacional, é a variação da frequência com que a gente emite o som. É isso que vai atribuir o valor de afirmação, de interrogação, exclamação à sentença, conforme nós temos, nós já estudamos, tá? A frase muda de sentido com a mesma sequência de palavras? Claro que muda. Muda totalmente de sentido, porque passa de uma afirmação para uma exclamação para uma interrogação. Então, sim, muda, né? Justamente por isso. Muda, inclusive, o estatuto gramatical delas. E a 2, observe os pares de vocábulos abaixo, né? Então, olha os pares: jaca, jacá, caqui, caque, caqui, revólver, revolver, rótulo, rotulo, né? Em Libras temos sinais diferentes, né, Jennifer, para as palavras. Mas em português são palavras escritas da mesmíssima maneira, porém com acentos em lugares diferentes, né? Porque em jaca o acento está em já, né? Não tem acento gráfico, mas o acento prosódico está em já. Em jacá o acento está no K, é marcado graficamente, inclusive, né? O acento prosódico está na mesma sílaba, está já está identificado pelo acento gráfico. Isso acontece com todos os outros e muda completamente a palavra. São significados distintos no português, tá? Igual secretária e secretaria também, por exemplo. Né? Então aqui eu pergunto o seguinte: observe os pares dos vocábulos abaixo e explique por que a intensidade pode ser considerada um traço suprassegmental. E por que a intensidade é um traço suprassegmental? Porque ela não diz respeito aos fonemas. Olha só, vou transcrever aqui para vocês verem, né? A primeira palavra lá é CAC, né? De cor, cor CAC. CAC. Então a sílaba tônica é K, a gente tem que mudar a pós-tônica aqui. E a segunda é caqui, né? Então é som de I mesmo no final. O que muda de um para o outro? Mudou os fonemas? Mudaram os fonemas aqui? Não, né? Só ali esse I final para indicar que um é mais forte e um é mais fraco, mas os fonemas são idênticos. O que muda aqui é a sílaba tônica, né? É o acento. Na transcrição fonética, a gente não põe acento gráfico, a gente indica a sílaba tônica, né? Então, a intensidade, ela não altera os segmentos, não altera os fonemas que nós utilizamos para transcrever os sons vocálicos, sons consonantais em si, tá? Ela altera a percepção e a função da sílaba. Uma é tônica e é marcada, né, em lugares distintos ali, né? Isso muda o significado das palavras. Então, perceba que a gente já está indo praticamente para o... Daqui a pouco nós vamos estudar fonologia, né? E aqui nós estamos vendo aspectos fonéticos que modificam o significado das palavras, tá? Então, o que muda aqui é a sílaba tônica, né? É a intensidade ali. E é isso que faz a gente perceber ali a diferença de significados entre as palavras aqui, em todos os pares, tá? Eu coloquei todos esses aqui, há vários, inclusive, em português, que são dessa mesma ordem, tá? Então, a intensidade, ela não altera os segmentos, não altera ali os sons vocálicos ou consonantais, mas altera a percepção ali, o significado das palavras, né, vai alterar, mas também a percepção é função linguística da sílaba.
que passa a ser tônica. Qual é a sílaba tônica neste caso aqui, ok? Isso está relacionado à prosódia também. Para todos esses exemplos, tá? Olha lá, revólver, revolver, revolver no sentido de refazer, rótulo, né, de rotular algo, e o rotulo, que é a ação de rotular, né? Então, para todos esses pares aqui, acontece a mesma coisa. Nós temos que usar esse elemento suprassegmental para explicar ali as construções. E vejam como é importante marcar, então, numa transcrição fonética a sílaba tônica, né? Porque nesses casos, especificamente, elas vão afetar o significado das palavras. E aí nós chegamos na sílaba. Já trabalhamos a sílaba de diversas maneiras. Acabei de mostrar ali, por exemplo, a sílaba tônica, né? Mas o que é uma sílaba? Vamos tratar o aspecto aqui teórico, né? A sílaba, ela é a menor unidade rítmica da fala. Tanto que ao transcrever, nós transcrevemos por sílabas, porque a gente fala por sílabas também, né? Quando se mede, eu falo o tempo todo que a fonética trabalha com o aparato físico do som. Então, quando se mede esse aparato físico, se percebe que há ali articulações, que são as sílabas, como diz o próprio slide aqui, né? Que acontecem, que se realizam com um só esforço respiratório. Então, ao construir uma sílaba, nós temos um único esforço respiratório, né? Olha só, dúvida, duvida. A gente não fala assim, mas enfim, né? Silabicamente, nós temos du, nós temos vi e nós temos da. Então, percebam que a gente vai observar como se dá a construção disso. Isso é muito legal, gente, eu acho. Isso muito bacana. Sabe? Perceber que a gente pronuncia um du em um movimento de fôlego, né? O vi em outro e o da em outro. Dúvida, dúvida, né? Tanto que alguns métodos ensinam as crianças a falar dessa maneira, né? Silabicamente, aprendem a escrever. Elas são inclusive, aprendem a transformar os sons dessa forma, né? Por meio de letras e depois por meio de sílabas. É hoje um método muito utilizado. Quem trabalha com crianças sabe, né? Então, dá dedida du, vá, bebi, vovu, né? Então, esses métodos de repetições silábicas, para que se percebam as construções das sílabas. Embora a criança chegue na escola já falando português, ela tem que aprender a transformar aquilo que ela já usa na oralidade em letras, em sílabas e em palavras, o que é um processo bastante complexo, aliás, né? Então, a sílaba é essa menor unidade rítmica da fala. Então, estamos falando em ritmo, porque uma vem depois da outra, né? E há uma ordem ali nas palavras que deve ser seguida. Acredito que vocês já tenham trabalhado linguística em algum momento, né? E o próprio Saussure já tratava dessa questão da ordem dos elementos, né? Primeiro uma coisa, depois outra. Na sílaba se estabelece isso também. Sons vêm antes, sons vêm depois, para a construção das sílabas e para a construção da palavra, a mesma coisa, né? Então, vejam, sílaba tônica nós já sabemos o que é. É a sílaba mais forte. É a sílaba que recebe o acento na transcrição fonética, seja ela acentuada ou não na escrita. Sílaba pré-tônica é a sílaba que vem antes da tônica. Pré, antes da tônica. E sílaba pós-tônica, eu tenho falado dela também recorrentemente, é a sílaba que vem depois da tônica. Isso é importante. Às vezes a sílaba tônica vem lá no final e não tem sílaba pós-tônica. Às vezes a sílaba tônica vem no início e não tem sílaba pré-tônica. Mas às vezes ela vem ali em uma posição em que há uma sílaba anterior, pré-tônica, e uma sílaba posterior, pós-tônica. Isso é importante. E nós já sabemos por quê. Na hora de transcrever o A pós-tônico, né? Nós temos o fonema A e o A pós-tônico é transcrito de outra maneira. Nós temos o fonema I e o I pós-tônico é transcrito de outra maneira. Nós temos o fonema U e o U pós-tônico é transcrito de outra maneira. Então a gente tem que saber ali quando há essa sílaba pós-posta depois
de uma sílaba tônica. Vamos usar muito esses termos, tá? Tônica, pré-tônica e pós-tônica. E aí, a gente parte para observação da estrutura, né? Bem, nós vimos ali que a sílaba, ela é um movimento articulatório, né? Colocamos em funcionamento tudo aquilo que já vimos, desde lá do enchemos o ar de pulmão e construímos uma sílaba, e outra, e outra, e outra, para construir as palavras, e às vezes um enunciado inteiro, porque a gente não fala também palavra por palavra, né, pessoal? Olha só eu falando aqui com vocês. Não parece uma coisa só? Observem. Olha eu falando aqui com vocês. Olha eu falando aqui com vocês. Eu digo, não parecem várias palavras, parece uma construção única. Mas a sílaba a gente percebe, né? Olha eu falando aqui com vocês. São várias sílabas construídas ali a partir de um movimento que é muscular, que envolve ali o meu diafragma, os meus pulmões e todo aquele aparato que nós já vimos, né? Para a construção dessas sílabas. Então, a sílaba é interpretada como movimento de força muscular, até porque, para a gente falar, a gente precisa colocar em funcionamento todo um aparato, né, que vai desde lá do pulmão até aqui o final da cavidade oral nasal. É um movimento de força muscular que se intensifica, atingindo um limite máximo, após o qual ocorrerá a redução progressiva desta força. Então, toda sílaba, ela se constrói sempre em um movimento de baixo para cima, de cima para baixo. Então, ao pronunciar uma sílaba, alguns sons serão mais fortes e alguns serão mais fracos. Tá? Esse desenho aqui ilustra exatamente isso. Por exemplo, pá. Ao pronunciar uma sílaba como pá, de pata, a sílaba, só a sílaba pá, de pata, nós temos um movimento que vai do zero, né, até um pico. Pá. O A é muito mais forte do que o P. Tá? Pá, tá, pata, pata. Né? Esse início, ele é mais fraco e a vogal sempre será o som mais forte de uma sílaba. Sempre. Tá? Então, as vogais vão sempre ocupar esse pico aqui, ó, que aparece nesse desenho como uma curvinha, né? Então, só para a gente pensar, se eu fosse colocar os sons aqui nesse movimento, eu teria o P aqui como mais fraco e o A aqui como mais forte. Tá, tá. E o tá, a mesma coisa. O T ali no movimento inicial, né? E o A numa posição mais forte. Então, guardem isso, que as vogais sempre ocupam essa posição aqui. E só elas ocupam essa posição mais forte na sílaba. Ou seja, as consoantes ou vão ocupar este lugar aqui, que é o início, ou vão ocupar esse final aqui. Nunca o lugar mais alto, porque isso cabe às vogais. Para ficar mais claro, a gente vai usar a nomenclatura que está lá no livro. Né? Esse movimento inicial nós chamamos de ataque. Então, quais sons em uma sílaba correspondem ao ataque? Porque ataque é o movimento inicial, as consoantes. Certo? E aqui vão entrar também as semivogais. Depois eu falo delas. As consoantes, elas figuram nesse lugar aqui e neste lugar aqui. Isso aqui é só uma representação diferente desse outro aqui, tá? Mas é a mesma coisa, ó. Tem um movimento inicial, né? Um movimento mais alto, um lugar mais alto que é o núcleo, e e um movimento de descida, que é quando os sons perdem um pouco a força nessa estrutura que se desenvolve aqui, né? Como se fosse aquela curva que eu mostrei anteriormente. Então, a gente chama de ataque as sílabas, desculpa, os sons que dão início à sílaba e que não são vogais, ou seja, são as consoantes. Tá? Então, aqui, nós vamos colocar as consoantes. Ó. Então, ataque são as consoantes. Pode ser
que um ataque tem um outro elemento junto com ele, mas sempre terá uma consoante, quando a palavra tiver ataque. Nem sempre tem, tá? Na posição nuclear da sílaba, ou seja, na posição em que o som é mais forte, nós só temos vogais. Então, aqui em cima, no núcleo, nós temos as vogais. Pode separar mais ou menos assim, essa estrutura aqui, tá? O ataque e a rima. Na rima, nós temos o núcleo, que é sempre uma vogal, sempre. Vogal oral ou vogal nasal, não importa. Sempre uma vogal. E, no final, o final da sílaba, nós chamamos de coda. O final nós chamamos de coda. Coda é a parte final da sílaba. Nas partes finais da sílaba, nós também teremos consoantes. Ou alguns elementos que acompanham e tornam essa coda complexa, que são as semivogais. Vou por aqui também, tá? As semivogais, elas podem aparecer tanto no ataque, quanto ali no... Liberar aqui. Tanto no ataque, ou no onset, a mesma coisa, quanto na coda. Ok? Então, vou só limpar aqui, ficou meio bagunçado, para ficar mais claro. As consoantes, elas aparecem sempre ali no ataque. Ali pode ter semivogais também, né? Ou na coda. E as vogais sempre ocupam o núcleo. Então, ao pronunciar qualquer sílaba, sempre haverá a possibilidade de ter um ataque, que é uma sílaba, que é um som inicial. Esse ataque, ele nem sempre existe, tá? Por exemplo, uma palavra como amanhã, a primeira sílaba é só A. Então, pode ser que uma sílaba não tenha ataque, não tenha esse onset aqui. Mas se tiver, será sempre uma consoante, que pode ou não vir acompanhada de outro elemento que é uma semivogal, ou outras consoantes, tá? Então, consoantes ocupam esse lugar aqui. Toda sílaba tem pelo menos uma vogal. Isso é fato. Para ser sílaba, tem que ter vogal. Não existe sílaba em português sem vogal. Quando isso acontece, a gente pega emprestado alguma palavra de outra língua que não tenha, a gente força uma vogal ali. Porque em português não existe sílaba sem vogal. Então, as vogais, elas ocupam sempre a posição mais alta, né? E a sílaba sempre tem vogal. A sílaba pode ter coda. Na coda, nós teremos consoante ou consoantes e ainda a possibilidade de semivogais, tá? Mas a vogal fica sempre lá no núcleo. A sílaba pode ter ataque, onset, pode ter coda, mas ela sempre terá núcleo. Então, o ataque e a coda nem sempre aparecem nas sílabas, tá? Já fica um pouco mais claro. Ataque, então, é esse momento inicial ali da sílaba, quando há esse som. O núcleo é um elemento central, indispensável para a construção de uma sílaba. E a coda, o momento final, um pouco menos de força, pode ou não ocorrer também em português. Isso tudo está sintetizado aqui. O ataque, ele pode estar vazio, ou seja, algumas sílabas podem não ter ataque. Por exemplo, olha ali a palavra saúde. Bem, se eu fosse fazer aqui a separação, né? Seria assim, sa, u e d, né? Olha a sílaba u, só tem o u, né? Estou fazendo ali a separação sem pôr acento, mas vou pôr para ninguém pensar que já está com acento ali, né? A separação silábica
ela nos mostra ali 3 sílabas. A primeira sílaba tem S e A, tem ataque e vogal, ou seja, núcleo, né? Então, se eu fizesse aquele desenho aqui, ó, para Sá, o S ficaria no ataque e o A ficaria no núcleo, porque o S é mais fraco do que o A. Sá, Sá. O A é mais forte, né? Agora, vejam o U. U é um exemplo de sílaba que só tem núcleo. Então, o ataque ele pode estar vazio. Veja, nessa sílaba aqui, U de saúde, o ataque está vazio e a coda também, né? Então, ó, tanto o ataque quanto a coda podem estar vazios em algumas sílabas. Nós analisamos a sílaba, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Nenhum que não tenha semivogal. Então, no caso do ataque, ele pode estar vazio, pode ser preenchido por uma consoante, já disse para vocês, né? Aliás, aqui no ataque é o lugar das consoantes, né? Tanto no ataque quanto na coda. Por duas consoantes, por uma consoante e um glide. Glide é o nome que a gente dá para semivogais. Aqui, essa palavra aqui, glide, é usada para semivogal. Semivogal é uma vogal fraca, que acontece nos ditongos. Eu vou falar dos ditongos rapidamente, tá? Então, olha ali, por exemplo, na palavra almoço. O al de almoço vai nos mostrar uma sílaba, né? Bem, aqui é uma transcrição fonética. Então, eu posso pronunciar almoço ou almoço, né? Almoço. Tem alguns lugares que falam esse L. Mas, para a minha pronúncia, eu produzo um ditongo, né? E aí eu vou ter, olha aí no meu desenho, né? Um A em posição central, porque o A, ele sempre aparece ali, tá? Se eu tenho um A e um I, o A sempre será mais forte. Se eu tenho um A e um U, o A sempre será mais forte. Tá? Ela é a vogal mais forte comparada às demais. Então, ao pronunciar almoço, o A é muito mais forte do que o U, né? É almoço, né? Almoço, né? A pronúncia do A é mais forte. E aí se constrói um ditongo nessa pronúncia, claro, que poderia ser almoço, e aí o som seria outro, seria de um L, um risquinho no meio, que é esse L de alguns lugares, essa pronúncia de alguns lugares, né? Que pronunciam esse L final. Final, final, almoço. Algumas regiões pronunciam. Mas a minha pronúncia é essa, al. Então se constrói ali um ditongo na minha pronúncia. E aí o ditongo, eles nos mostra que haverá um glide ou uma semivogal, que é esse som vocálico mais fraco. E ele vai sempre ficar nas beiradas. Se ele é mais fraco, ele é muito parecido com a força das consoantes. Então fica ou no ataque ou na coda, certo? Se vai ficar em um ou em outro, depende da pronúncia e vai definir, inclusive, se é um ditongo crescente ou decrescente. Pois vamos ver isso, tá? Então, olha só, o ataque ele pode estar vazio, a coda pode estar vazia. Tanto o ataque silábico quanto a coda podem ser preenchidos por uma consoante, uma só, mais de uma. Olha, por exemplo, uma palavra como explicar. A sílaba ali que eu destaquei é pli, né? Olha ali, explicar. Essa sílaba pli aqui, como que a gente transcreve ela foneticamente, né? Som de P, som de L, som de I. Na hora de passar, de observar a força desses sons, a gente tem. Como que a gente distribui isso aqui dentro dessa estrutura? Bem, a vogal sempre vai lá no ponto mais alto, né? O I vem aqui. Então, o P será esse momento inicial de ataque e o L, né? Vem junto aqui do ataque para a produção desse som, porque lá em cima tem que ficar a vogal. Então, na produção de pli, primeiro o som de P, depois o som de L, depois o som de I. O I será mais forte, e nessa escalada,
nós temos 2 consoantes no ataque, o som de P e o som de L. Então percebam que aqui eu tenho ataque? Tenho, é um ataque complexo, porque tem mais de uma consoante. Eu tenho coda? Não tem coda, a coda está vazia, né, porque a sílaba finaliza ali na vogal, ok? E há algumas que são ainda mais complexas. Olha, por exemplo, uma sílaba como, deixa eu ver se tem aqui, não tem, mas de a transporte, transporte, trans, nossa, vários sons, né? A transcrição de trans seria algo assim, som de S, né? Então, como que eu distribuiria aqui no meu desenho? Bem, a vogal sempre vai lá em cima, né? É o som de A nasal, T e R e o S na coda. Trans, trans, trans. E um aspecto importante é que essa segunda consoante, ela é sempre muito rápida. Esse R que se pronuncia aqui, ele é muito rápido, né? Totalmente diferente do R de rato ou do R de porta, que é o R retroflexo, ok? Então, essa segunda consoante, ela costuma ser mais fraca ainda do que a anterior, independentemente de qual seja, tá? E aí nós temos o núcleo. Bem, já falei para vocês que no núcleo nós só temos sempre vogais, né? O núcleo nas sílabas nunca estão vazios. E quando eu falo em vogais, podem ser vogais orais ou vogais nasais, ok? Como nesse exemplo aqui, nós temos uma vogal nasal, o an. E aí, pessoal, nós temos que pensar esses encontros, né, que se estabelecem entre vogais, porque talvez isso seja um problema na hora de identificar qual é o mais forte, qual é o menos forte. Nós temos encontros vocálicos toda vez que há o encontro de duas vogais. Eu coloquei aqui mais para a gente retomar aqui uma questão que é, inclusive, gramatical, né? Uma semivogal não é uma vogal. A vogal é mais forte do que uma semivogal. A força que a gente pronuncia uma semivogal é muito parecida com a força que pronunciamos uma consoante, né? Mais fraca. A vogal é sempre mais forte, seja ela oral ou nasal. Então, semivogal, olha ali, né? Ali do lado eu coloquei como a gente transcreve as semivogais. O som de I ou com Y ou com J. Alguns autores preferem o J, eu tenho feito com o Y. Então, se aparece na transcrição isso aqui, é uma semivogal. Semivogal sempre acompanha uma vogal. Aliás, nós só falamos de semivogais nesses casos, né? Quando há encontros vocálicos. E o som de U, semivogal, é transcrito com esse fonema W ali. Então, veja, vou transcrever aqui foi para vocês, ó. Foi. Né? Porque o I é uma semivogal, vem junto com o O. O O é mais forte, até porque a pronúncia é com o O mais forte. É foi, não é foi, né? Então, lá no nosso desenho, o O figuraria como a posição mais forte e o I ficaria ali em posição de coda. Então, as semivogais, elas nunca vão ocupar aquele espaço lá em cima, porque lá é o espaço das vogais, ok? Nós temos ditongo toda vez que nós temos o encontro de duas vogais em uma palavra, em uma sílaba. Então, se há o encontro de duas vogais, como em mãe, o som de A e o som de I, né? O A nasal, inclusive. Mal, o som de A e o som de U. Nesses casos, nós temos ditongo. Então, temos ditongo toda vez que há o encontro de uma vogal e uma semivogal. A gente pode pensar em uma vogal plena, que é a vogal que ocupa o espaço lá em cima de núcleo, né? E uma outra vogal que é mais fraca e que vai aparecer ou no ataque ou na coda. No ataque, se for um ditongo crescente,
na coda se for decrescente. Hiato são os casos de encontros que são separados silabicamente. Os ditongos não são separados. Os hiatos são separados. É o exemplo de saúde que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Em que a gente separa o A do U, e o U é uma sílaba só neste caso. Então, quando há o encontro, mas eles separam silabicamente, nós temos um hiato. E o tritongo são pouquíssimos casos em português em que se encontram 3 ou mais sons vocálicos. Como a palavra iguais, que nós temos o encontro do som de U, A e I, em uma mesma sílaba. E o que vai ocupar a posição central é sempre a sílaba mais forte, neste caso o A. Né? Então, nós temos esses encontros vocálicos. Vejam, os encontros vocálicos, eles são transcritos conforme as pronúncias, né? Já disse para vocês que o ditongo será crescente se a semivogal aparece no ataque, ou seja, antes da vogal plena, porque a vogal plena fica lá em cima, né? E será decrescente se na sílaba tiver 2 vogais e a vogal plena vier antes da semivogal. Isso é muito esclarecedor para mim na distinção entre ditongo crescente e decrescente. Tudo bem, tá falando que precisa sair. Né? Se a gente percebe como se estrutura a sílaba, entende que essa posição central é o lugar da vogal mais forte, né? A distinção entre crescente e decrescente fica muito clara, ao meu ver, pelo menos. Né? Por quê? No ditongo crescente, a semivogal aparece antes da vogal mais forte. E no ditongo decrescente, ela aparece depois. Certo? E eu trouxe aqui para vocês também, deixa eu ver se alguém falou, estou vendo um ponto de interrogação ali, deixa eu ver o que é. A lista de frequência já passou. Eu não sei se nós temos aqui algum tutor hoje. Temos? Oi, professor. Eu sou a Rafaela, sou assistente na coordenação. Uhum. Nós não temos lista de presença nas aulas, ao vivo. Ah, tá bom. Tá bem? Qualquer Tá dúvida, bom. pessoal, entre em contato comigo. Estou aqui Tá bom. no chat. Tá bom. Obrigado, Rafaela. Então, por fim, pessoal, eu trouxe aqui para vocês os dígrafos. Veja, aqui eu falei de encontros vocálicos, né? Para tratar dessa diferença entre ditongo, quando há 2 sons vocálicos na mesma sílaba, o hiato, quando o encontro ele é separado entre sílabas, e o tritongo, quando há mais de um som vocálico na mesma sílaba. Os dígrafos são encontros consonantais de 2 letras que formam um único fonema. Falei deles lá atrás para vocês, né? Do RR, do SS, mas há outros casos em português. Por exemplo, o CH terá um único fonema. O LH, já mostrei. RR, SS, SC, um único som. Os concursos cobram muito isso. Vocês devem ter também atividades que pedem, por exemplo, quantos sons tem nessa palavra? Nem sempre a quantidade de letras corresponde à quantidade de sons, e vice-versa. Né? Porque, vejam, 2 letras, um único fonema. Para todos esses casos consonantais. E para os casos nasais também. Tá? Vocês viram que eu transcrevi ali atrás? Deixa eu ver se está feita aqui a transcrição. Não, apaguei. Desculpa com os slides, tá? Por exemplo, a transcrição de an é um som só, né? An, de antes, por exemplo. Então, 2 letras, A e N, um fonema só. O A nasal. O E nasal, todos os sons vocálicos têm as suas correspondências nasais. Certo? Então, eu só coloquei aqui para vocês entenderem que na transcrição nem sempre é exatamente a letra, né? São os fonemas, então pode haver casos em que há mais letras e menos fonemas e vice-versa. Nós chamamos isso aqui de dígrafos. Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta até aqui? Não?
Vou parar a gravação então, porque já deu o nosso horário, e na próxima aula eu parto daqui, tá? Antes de falar de fonologia, ainda vou terminar aqui essa discussão dos modos silábicos e da atividade que tem ali no final dos slides, caso alguém queira fazer. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Preciso sair, ok. Não, nada. Eu agradeço a presença de vocês, da Rafaela, da Jennifer, e finalizo então essa aula. Boa noite para vocês e até a próxima terça-feira.